A paz do Senhor, meu povo! Vim contar aqui o testemunho pra vocês lá, que eu prometi pra vocês lá no Instagram, no Facebook. E eu vim contar aqui, mas antes de eu iniciar esse testemunho forte da parte de Deus, eu vou estar iniciando uma oração em nome de Jesus, né? Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, neste momento, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu vou estar contando testemunho, meu Pai. Que o Senhor possa me revestir, Senhor, meu Deus, meu Pai, no mundo espiritual, Senhor. Que o Senhor possa me guardar o meu marido, a minha casa, a minha família, Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Pois que o Senhor possa colocar o capacete da salvação neste momento na minha cabeça, o sapato do Evangelho, que o Senhor possa, Senhor, me dar a couraça da justiça, meu Pai, me esconder debaixo das tuas asas, Senhor, pois eu vou estar contando, Senhor, meu Deus, um testemunho forte e mexendo no mundo espiritual, meu Pai. Pois assim, Senhor, eu já te peço e já te agradeço. Toca naquele que está, Senhor, meu Deus, meu Pai, assistindo, meu Deus e meu Pai. Que se ele estiver passando por isso, ou conhecer alguém, que ele possa mandar esse vídeo para essa pessoa. E essa pessoa possa, Senhor, meu Deus e meu Pai, ser edificado, Senhor, meu Deus e meu Pai. E repreender todo o mal dentro da casa dela, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ou que ela possa, Senhor, meu Deus e meu Pai, entender, Senhor, meu Deus e meu Pai, este vídeo. E entender, Senhor, o propósito pela qual ela está passando, Senhor, meu Deus e meu Pai. Então ajude, Senhor, meu Deus, essas pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu, Senhor. E ajude elas, Senhor, a se levantarem e fazer diferente em nome de Jesus. Amém. Então, meu povo, eu vim contar aqui pra vocês porque essa oração, porque eu vou estar mexendo com o mundo espiritual. E mexer com as coisas espirituais não é de qualquer maneira. Meus irmãos, eu vim contar aqui, é bem rapidinho, bem básico, né? Meus irmãos, há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos, 3 anos, né? Eu e meu marido faz 3 anos de casado agora no dia 10 de dezembro. Então vai fazer 3 anos que eu sou casada. Só que eu, antes de eu me casar, né, tudo, eu e meu marido, a gente passou por muitas dificuldades, muitas batalhas, né? Eu também passei por muitas batalhas espirituais e a principal foi essa, né? Que foi a paralisia do sono. Mas sem muitas delongas, eu vou contar logo pra vocês o que realmente aconteceu. Meus irmãos, eu havia acabado de casar com meu marido e as lutas continuavam espiritualmente. E teve um grande dia que eu morava, né, numa casa de aluguel. Ela tem 2 cômodos e a gente tinha uma cama de solteiro. E ali, conforme a gente tinha essa cama de solteiro, a gente só usava essa cama, né? Porque só tinha essa. Mas a gente não sentia vontade de comprar uma cama maior. Mas o mais engraçado é que nessa casa de aluguel, no quarto ela tinha uma janela pro banheiro. E ali, de noite, eu estava ouvindo louvor, né? E tudo. E eu estava vendo vídeos ali, ouvindo louvor, mexendo no TikTok e tudo. E fazendo um contexto geral, sabe? De jovem, de noite, de madrugada. E o meu marido estava dormindo e ele acordou, né, de madrugada. E ali, quando ele acordou, ele pegou e acordou assustado, olhou pra mim. Eu estava sentada com o celular na mão e o fone na cama. Ele olhou pra mim e ele disse assim pra mim, tá tudo bem? E eu disse, tá. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa? Porque ele acordou muito assustado, né? Então, ele acordou muito assustado. Sabe quando a pessoa tá dormindo, ela tem um sonho que tá correndo, aí tá caindo, tá assim, tá assado, e daqui a pouco ela, sabe, se assusta na cama. Então ele fez isso. E ali, ele fez isso, ele perguntou, tá tudo bem? Eu falei, tá, né? E ele voltou a dormir. E no outro dia, já tava de madrugada, né? Naquele dia mesmo, eu digo assim, de manhã. Eu peguei, fui dormir e eu acordei assim de manhã cedinho. Conforme eu acordei assim de manhã cedinho,
Como eu disse, tem uma janela no meu quarto, né? Como eu disse que tem uma janela no meu quarto, ali o meu marido ele estava se preparando para ir trabalhar. E ele estava tomando banho ali e tudo. E eu me envolvi na cama e fui olhar assim pra janela pra ver. E contando que nessa janela ela. Gente, eu vim voltar aqui o louvor, porque esse louvor é muito forte, né? Então, com esse testemunho é mais forte ainda. Então, essa janela, quando a gente entrou, ela tinha jornais grudados na janela. Então, eu não conseguia ver quem tava do outro lado, né? Eu não conseguia. Então, meu marido tava tomando banho, mas eu não conseguia ver ele. E a janela estava fechada. E tem o quarto aqui, né? O quarto. E aqui estava a cama, sim. E aqui estava a janela. E eu me lembro que eu peguei e virei assim pra olhar pra ele, né? Pra olhar pra ele. E tudo tava dormindo, mas já tava meio sonâmbula. Meio que tinha que acabar de acordar. Aí eu olhei assim, porque como era casa de aluguel, era tudo grudado. Então eu conseguia ouvir ele tomando banho, tudo fazendo barulho. Então eu ficava o tempo todo, dormia e acordava, dormia e acordava, dormia e acordava. Aí nesse dormia e acordava, eu dormi ali e eu virei assim pra ver o meu marido, né? Olhei assim pro banheiro, assim, virada assim, e virei assim, olhei, né? Conforme eu virei e olhei pra janela, eu virei e eu voltei a dormir. Conforme eu voltei a dormir, os meus olhos abriram. E conforme os meus olhos abriram, eu tentava me movimentar, eu tentava se mexer e eu não conseguia. E conforme eu tentava se mexer, se movimentar, eu não conseguia. Eu só conseguia mexer os olhos. E conforme eu conseguia mexer os olhos, eu olhei assim pra do lado da minha cama. E conforme eu olhei assim do lado da minha cama, eu vi um demônio. Eu vi um demônio. Assim, eu estava deitada. E naquele momento que eu estava deitada, eu vi um demônio. E conforme eu vi ali aquele demônio quando eu estava deitada, eu não conseguia se mexer. E eu, olhando pra ele ali, vendo ele assim, eu não conseguia se mexer. E conforme eu não conseguia se mexer, mas tipo assim, eu estava dormindo e esse demônio estava do meu lado. Tava na cama, deitado na cama ali. Ele não estava deitado, mas eu digo assim, eu estava deitada na cama e ele em cima da cama do meu lado. E eu, de relance, que eu estava virada assim, que eu fiz assim, que eu fui dormir, voltei a dormir, que meus olhos abriu, eu vi assim de relance ele aqui. E eu fiquei assim, depois que isso aconteceu, né, que eu vi o demônio ali e tudo, eu não conseguia se mexer. E depois eu consegui se mexer, virei pro canto, com aquela sensação de que realmente tinha algo ali no meu quarto. E virei, peguei a coberta e já voltei a dormir. Entendeu? Então eu tava tão cansada, meu corpo tava tão cansado, que eu já virei e já voltei a dormir. E ali eu fiquei sem entender, né? E tudo, voltei a dormir. E depois, uns minutos depois, eu já fui levantar e tudo e tal. E aquele pressentimento e tudo. Só que eu achei que fosse sonho. Eu achei que fosse sonho e tudo. Fosse aqueles sonhos besta que a gente sempre tem. E nunca tinha parado pra pensar nisso. Aí no outro dia eu fui pesquisar sobre isso e eu vi que tinha muita gente que tinha paralisia de sono, que tava ali passando por um tipo de problema em tudo e
ia dormir ou tava ali dormindo e tinha paralisia e via o demônio se sufocando, e via o inimigo, e via Satanás, e via o vulto, e via o negócio preto, atrás da paralisia do sono, né? E eu falei assim, não, isso não é normal, isso não foi apenas um sonho, né? E tudo, eu tive uma paralisia do sono. E o meu marido, ele disse assim pra mim que naquela noite, né, que eu tive a paralisia e que ele acordou meio assustado, ele tinha sonhado que ele estava dormindo, ele acordava e eu estava com o fone de ouvido naquele mesma noite, daquela forma que eu estava, só que eu estava chorando sangue, chorava sangue. Aí a gente foi consultar um homem, um pastor de autoridade, e ele disse assim que o demônio que estava assentado ali do lado da minha cama era o demônio, o espírito da morte, era o demônio que ele queria levar a minha vida e tudo. E ele orou, né, ali, ele orou por mim e tudo, e eu vim na minha casa e orei sobre a minha casa, né? E eu comecei a orar pra nunca mais ter essa sensação, porque é horrível a gente ver essas coisas, né? É horrível demais. E ali foi isso que aconteceu, né? E depois teve uma outra vez que eu já estava revestida. A palavra de Deus diz sobre o revestimento. Como você se reveste? No jejum, oração e lendo a palavra de Deus. Não só lendo a palavra de Deus, não só jejuando, não só buscando, mas tendo autoridade sobre essas situações. Eu me lembro de uma vez que eu também fui deitar para dormir e de novo, naquela manhã, assim, umas 6 horas da manhã, 7 horas, eu tive a impressão de que eu já ia ficar. Que eu tava dormindo, aí eu acordei e o meu olho, abriu assim tudo. E naquele momento, assim que eu ia entrar, veio o Espírito Santo de Deus, entrou na frente e ali eu fui tomada e eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei, o sangue de Jesus tem poder, os meus olhos já fechou e eu já voltei. Então nós precisamos ter depósito e oração. E ter autoridade para repreender esse tipo de situação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na minha casa não, comigo não, no meu quarto não, na minha família não, com meu filho não, com meu marido não, comigo não. Entendeu? Então, depois que eu vi que a autoridade estava sobre a minha mão e sobre a minha vida, que o Senhor disse, Jesus ele disse, que nós temos autoridade, né? Nós temos, através da oração, nós adquirimos poder de Deus. E ali nós podemos ser curados, nós podemos curar, nós podemos orar, nós podemos transformar vidas e podemos ter nossa vida transformada. E nós podemos também expulsar demônios. E também nós podemos ser libertos de nós mesmos, das nossas vontades, também ser libertos desse tipo de coisa. Então você não nasceu para estar dormindo, ter uma paralisia do sono e ver um inimigo, um demônio, alguma coisa. Mulher, homem de Deus, leia a palavra, se revista. Revista é o quê? Se fortifique espiritualmente, porque essas guerras não é a carne, mas sim é espírito. Porque se fosse na carne, realmente, ele tocaria em você, ele investiria em tocar na sua saúde, mas tem casos que realmente o inimigo toca ali. Mas você vê que em tais áreas, você que está passando pela paralisia do sono, é essa área que ele está investindo. E tem muitas pessoas que acordam chorando, assustadas. Você não pode demonstrar medo, você não pode demonstrar que você está assustada. Você não pode demonstrar
que você tá se acovardando. Você tem que orar, você tem que repreender, levantar sobre a sua casa, orar, dizer aqui não, em nome de Jesus, eu não quero isso. Você tem que procurar mudanças também, porque não adianta. Vou dar um exemplo, a palavra de Deus diz que os teus olhos é a candeia do seu corpo. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem trevas, que tamanhas trevas são? Então, o que você tem assistido na sua casa? Que tipo de música você está ouvindo dentro da sua casa? Então, todo esse contexto é a porta aberta que você deixa para o inimigo entrar. Então, nós temos que fechar. Nós temos que fechar essas brechas. Então, Thaís, você está contando esse testemunho e já faz 3 vezes que você colocou esse louvor. Porque poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Ah, Thaís, mas eu não conheço Jesus e eu tenho paralisia do sono. Então, começa a levantar a cabeça, começa a soltar a língua e falar em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder, porque o inimigo ele já perdeu, Satanás ele já perdeu, e Jesus ele tem o poder na sua vida, na sua casa, na sua saúde, ele tem poder no céu e tem poder no inferno. Mas que Deus abençoe a sua vida e que você possa entender o tamanho, a grandeza do poder de Deus e que Deus te deu essa autoridade. Você não precisa mais estar tendo paralisia de sono, não. E muitas outras coisas do mundo espiritual que você não precisa estar passando, em nome de Jesus.